Você já viu aquelas fotos de pessoas que eram meio feias na adolescência, mas cresceram? Ou melhor, que se transformaram em verdadeiros 8, 9 e 10 de beleza? Ah, fala sério, isso nem é justo. O mesmo pode ocorrer com carros. E aí, pessoal, aqui é o stop com uma lista de 7 carros que tiveram as maiores transformações. Começar... BMW M6. Quando a BMW decidiu trazer de volta a série 6 no início dos anos 2000, as expectativas eram altas. Sim, o poderoso BMW com nariz de tubarão está finalmente voltando. Senhoras e senhores, não poderíamos estar mais empolgados com essa situação. E então vimos, aquilo não é um tubarão, é um roedor triste. Claro, as proporções laterais estavam perfeitas, e até relevo o polêmico traseiro do Bangla. Mas qual é o problema com aquela frente? Por que os faróis estão tão baixos? E o que são aqueles dentes de hamster? Pior ainda, o que é aquele lábio inferior caído que colocaram no M6? Normalmente, os modelos esportivos mais radicais são mais bonitos, mas aqui parece que se inspiraram naquelas tribos africanas que colocam disco de prato na boca. É horrível, é isso que digo. Para um carro, ainda bem que a próxima geração corrigiu tudo. O perfil lateral, já bom, ficou ainda melhor com a linha descendente, transmitindo mais velocidade e apelo. O formato do Bangle Bud não mudou, mas ainda assim foi completamente transformado por essas novas lanternas traseiras. E aí, preciso mesmo explicar por que a nova dianteira é mais bonita que a antiga? Quero dizer, está mais larga, agressiva e com um olhar mais penetrante. É simplesmente de dar água na boca. Já disse isso antes e vou dizer de novo. A terceira geração do M6 é o BMW mais bonito em muito tempo, seja na versão 2 portas, 4 portas ou conversível. E pelo que os designers da BMW estão fazendo atualmente, provavelmente vai continuar assim por um bom tempo. BMW, você exagerou mesmo. Mazda RX-7. Diferente da série 6, o RX-7 não tinha problema de visual, pois era bonito. O problema era que ele tinha um visual realmente sem graça. Eu sei que é sem graça. Falta aquele fator uau. Mesmo parado, esse fator de impacto é um grande atrativo de ter um carro esportivo, e quando o seu parece um coupé genérico de personagem não jogável da série Grand Theft Auto San Andreas. Bom, quem vai gastar dinheiro com isso? Acho que vou deixar passar. Todos os coupés dos anos 80 têm esse visual, mas isso não ajuda a Mazda. Nenhum comprador de esportivo diria isso. Ótimo, não chama a atenção. Ao criar a terceira geração do RX-7, a Mazda promoveu uma disputa entre seus 4 estúdios de design. E esse foi o vencedor. O absolutamente deslumbrante FD3S, tão curvilíneo e sedutor e tão femme fatale, era esse novo RX-7 que até a Playboy o nomeou como carro do ano. Isso sim é um baita elogio, só estou dizendo que a Playboy entende uma coisa ou outra sobre curvas sedutoras. Não acho que o FD só ficou mais suave por ser tendência dos anos 90, não foi isso? O designer vencedor, Hu Han-chin, criou um design atemporal inspirado no Jaguar E-Type, digno de ser exibido em Pebble Beach. 50 anos depois, imagine um Mazda no meio dessa multidão, mas sabe de uma coisa? Considerando que o FD-RX-7 ainda é, até hoje, um dos carros mais bonitos já produzidos no Japão, eu não vejo motivo para não. Porsche Panamera. Se você já se perguntou por que o primeiro Panamera era tão feio, não precisa procurar mais. É por causa deste homem. Este é Wendolyn Weitking, também conhecido como Wendyman, ex-Chief Executive Officer da Porsche. E como você pode ver, ele é um cara alto. Esse pequeno detalhe influenciou muito o visual desse carro. Quando o senhor Chief Executive Officer sentou no banco traseiro do primeiro protótipo do Panamera, ele descobriu um problema. 912, isso não está bom. Como ele provavelmente disse, não há conforto. Sem brincadeira, grande Sherlock, é um carro de passageiro, não um carro esquisito. Mas o Wendyman teve a palavra final. Então, os designers foram obrigados a dar esse formato corcunda ao Panamera, só para a cabeça gigante dele caber e, bem, olha só para isso. Agora, é um sedã tentando ter um perfil de coupé elegante, mas acabou parecendo uma perua com um cromossomo extra. Foi uma tragédia. Felizmente, antes da segunda geração, Wendy, a lambedora de nuvens, saiu da Porsche. Esse foi o resultado.
está muito melhor. Dianteira mais afiada, janelas e lanternas traseiras aprimoradas. Mas vamos ser sinceros, foi a ausência da corcunda que fez a maior diferença. Além disso, para quem valoriza espaço para a cabeça, agora havia uma verdadeira versão perua. Mas deixa eu te contar um segredo. Essa versão estava vendendo tão mal que foi descontinuada em 2024. Acontece que os compradores do Panamera se importam mais com a aparência do que se seus filhos de 1,90 m vão ter espaço suficiente para a cabeça. Volvo V60. Assim como o RX-7, os Volvos da era Ford não eram exatamente feios. Todos esses carros tinham aparência ok, mas, sejamos honestos, nada de especial. Veja o V60, por exemplo. É tão genérico que, se você tirar os emblemas, ninguém saberia dizer o que é. E isso é uma pena porque peruas são a Volvo. É pelo que eles são mais famosos e pelo que deveriam ser mais reconhecidos. Você vê um tijolo sobre rodas, sem frescura, com cantos vivos, superfícies frias e mais espaço no porta-malas do que na sua cama. Sim, isso é um Volvo, mas o bom disso é que, quando os chineses assumiram, a Volvo voltou a fazer coisas quadradas de novo. A nova linguagem de design, lançada com o conceito do coupé de 2013, tornou toda a linha deles uma das mais bonitas já feitas. Eles eram retos, esculpidos, masculinos e, além disso, muito bonitos também. De novo, pegue o V60 como exemplo imediatamente. Esse é um Volvo, um verdadeiro Volvo, daqueles quadradões. Praticamente os únicos detalhes que se destacam. Aqui estão os faróis martelo de Thor, enquanto o resto são apenas superfícies limpas, formando formas simples. E isso funciona perfeitamente. Perfeição. Conhece essa frase? Diz que a perfeição se atinge não ao adicionar, mas ao não ter mais o que tirar. Linda frase. Bem, eu não acredito. Se isso não é a melhor descrição do novo V60, que design e que transformação incrível. Hyundai Tiburon, também conhecido em alguns mercados como Hyundai Coupé, pode ter sido vendido como um modelo separado. Na verdade, era só uma versão duas portas do Elantra, com tração dianteira. Não era potente, rápido, esportivo e na versão RD2 também não era bonito. Olha essa frente, caramba, tem farol suficiente para te dar aracnofobia. Essas rodas, hein? Minha cadeira de escritório tem rodas maiores ou a carroceria é que é grande? Pneus de tamanho normal, carroceria, aquilo são paralamas ou dobras de gordura? Eca, só de pensar nisso já dá nojo, nojento mesmo. Compare aquela aranha gorducha com o que veio depois. O novo Tiburon já não era um Elantra remendado, mas sim um modelo totalmente novo, criado do zero. Era maior, com entre-eixos mais longo e proporções melhores. O design foi amplamente elogiado, e alguns chegaram a dizer que era uma cópia da Ferrari 456. Como se isso fosse ruim. Postscriptum: se você tem um Tiburon vermelho, não coloque emblemas falsos da Ferrari. Primeiro, nenhuma garota vai cair nessa. E segundo, há mais nesses carros do que apenas duas linhas parecidas, o 04 e o 06. Os facelifts melhoraram ainda mais o design e também houve uma tentativa de deixá-lo mais rápido com a introdução do V6. Isso, né? Não funcionou tão bem quanto eles achavam que funcionaria. Mesmo assim, uma empresa que fabricava trens e máquinas industriais, de repente oferece desconto. Ferrari. Apenas 2 anos depois disso, tenho que dizer, bravo Hyundai, bravo. Mercedes Classe A. Quando a Mercedes apresentou a primeira Classe A ao mundo, o mundo respondeu com um "que diabos é isso?". Com razão, uma empresa famosa por fabricar ótimos carros agora fazia algo que nem chamam de carro. Não. Isso era uma solução de mobilidade para ambientes urbanos. Por favor, me poupe desse papo pseudo-intelectual, tá bom? Por outro lado, se houvesse um fabricante capaz de criar um carro tão inteligente, a Mercedes provavelmente teria mais chances. E daí se ele parecia uma massa amorfa sobre rodas? Ou se você não sabia qual era a frente ou se ele era mais alto do que largo? Espera, isso acabou sendo um problema. Afinal, a Mercedes passou 16 anos trabalhando nisso, ajustando, otimizando, acreditando que as pessoas enxergariam o brilho dessa ideia. Mas não rolou. Então eles finalmente desistiram e nos deram um verdadeiro Mercedes de entrada, o hatchback Classe A.
ele ganhou um capô e virou um carro de verdade, que de acordo com mais de 100 mil votantes online, foi o mais bonito lançado em 2012. Eu não teria ido tão longe, porque, você sabe, foi o ano em que saiu o Série 6 de 4 portas, mas é assim que funciona a democracia. O que eu concordo, no entanto, é que o novo Classe A é muito mais bonito do que o Blab. O que eles estavam pensando? Agora, antes de eu revelar o meu número 1, aqui estão mais 3 patinhos feios que viraram cisnes. Você consegue adivinhar quais são? E a rufada de tambores para o número 1, por favor, use só os dedos e as baquetas, não outras partes do corpo. Toyota Prius, discutir esse carro vai ficar um pouco político, então tenha paciência comigo aqui. Quando a primeira geração foi lançada, ela era meio feia, mas era uma solução inteligente para economizar combustível, e só isso mesmo. Não era ofensivo, nem odiado, nem nada disso. Mas aí o pessoal de Hollywood adotou, agindo como se fossem virtuosos e superiores só por dirigirem esses carros. Foi aí que as coisas pioraram. Um dia, Leonardo DiCaprio nos culpa, junto com nossos carros, por destruir o planeta. No outro, está em seu mega iate gastando muita gasolina. É, você mesmo, Léo. Tomara que bata em outro iceberg, seu hipócrita. Mesmo assim, os carros são ruins. O movimento surgiu, embora representem só 7% da poluição global. Quem não dirigia um Prius era praticamente visto como nazista. Será que somos vilões? Esse ativismo automotivo acabou culminando na 4ª geração, que era feia sem nenhum bom motivo, além de ser uma provocação intencional para incomodar todo mundo. Eles estão piores. Mas a Toyota logo percebeu que afastar uma grande parte dos compradores em potencial que só queriam um bom híbrido sem toda essa polêmica não era um bom negócio. Decisão de negócio. E finalmente nos deram isso. Não apenas um Prius bonito, mas um carro bonito. Ponto final. Quero dizer, nem acredito que estou dizendo isso, mas eu gosto tanto do Prius que gostaria de ter um. E pelas vendas não estou sozinho, pensando... Quem diria que o bonito venderia mais do que o feio, mesmo sendo menos aerodinâmico? Enfim, é isso que eu tinha para vocês hoje. Vai assistir outra coisa agora e eu te vejo no próximo vídeo. Snipe saindo corte. Ah não, aconteceu de novo, agora lá atrás.